Em inglês eu não entendo nada. Vou começar a aula, Denildo. Eu vou compartilhar aí a tela. Deixa eu mutar aqui a televisão aqui. E tô dobrando roupa que eu tirei da corda, aproveitar o tempo. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Professor aí, ó. Tô ficando doido. Boa noite, Denildo. Muito bom. Você estava na última aula, né, Denildo? Tava sim. Então, essa aula de hoje a gente vai falar de polaridade das moléculas, né? A gente viu na última aula algumas geometrias das moléculas, como elas se ligam, tipo de ligação, e a gente vai falar também sobre o número de oxidação, que é a primeira parte para a gente ver algumas não é propriedades inorgânicas, não. Algumas características das substâncias mais tarde, como ácido, óxido, esse tipo de coisa, beleza? Aí eu fiz um resumo aí, porque geralmente a galera vai e volta nas aulas, né? Só para a gente entender o que a gente tinha visto na última aula. Aí aqui no canto esquerdo, onde está o meu mouse, eu coloquei um exemplo de uma ligação covalente, que é aquela ligação onde os elementos eles compartilham os elétrons entre si. A gente aprendeu a fazer esse desenho, a explicar por que a ligação é covalente, já que eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, eles puxam o elétron para perto de si com a mesma força, então eles tendem a compartilhar esses elétrons em vez de um ter que roubar do outro. Do lado direito, eu coloquei uma ligação iônica, que é quando um elemento ele rouba um elétron do outro elemento. Então, o cloro, que é mais forte, ele tem uma eletronegatividade maior, ele consegue puxar esse elétron que está lá na última camada do sódio para ele, e assim ficar com 8 elétrons na última camada, e o sódio também, e eles criarem essa estabilidade, beleza? Não sei se você lembra, eu só estou falando aqui para a gente ir recordando aos poucos as coisas. E a gente, baseado nesses tipos de ligações, em eletronegatividade, elétron livre, a gente também entendeu como esses elementos eles ficam no espaço, né? Essa geometria da molécula, se é linear, se era trigonal plana, angular. Eu também expliquei como a gente conseguiria prever essa geometria molecular baseado na eletronegatividade, se tinham elétrons livres ou não, dependendo da ligação, beleza? E aí hoje a gente vai tentar linkar algumas dessas coisas que a gente aprendeu na última aula com polaridade das moléculas e o número de oxidação, beleza? Até aí foi? Foi? Tranquilo, manda ver. Beleza. Então, o que Tranquilo é ótimo, até parece. Então, o que é polaridade, né? Acho que como a gente vê em ímã, onde tem o polo norte, polo sul, polaridade é você ter, para a gente na química e também no ímã, é você ter polaridade de carga, ou seja, é uma região da molécula ser positiva e a outra ser negativa. Então, quando a gente fala em polaridade molecular, a gente tem que saber, ou então, quando olhar para uma molécula, para um elemento químico, dizer se ele tem essas regiões com cargas ou não. Beleza? Entendeu isso? Anderson, desculpa, cara. Eu vi que você falou bagulho de mouse. Você não tá compartilhando tela, não, tá? Só pra te avisar. Que isso? Você não tá compartilhando tela, não. Eu mandei no chat ali, mas você não tinha visto. Você não botou pra apresentar. Então vou voltar tudo. Não, você estava falando, eu estava me recordando, mas você não estava apresentando mesmo, não. Eu até fiquei na dúvida. Como você falou assim, só um resuminho para lembrar a aula antiga, eu achei que você estivesse só expondo. Não, mas valeu, Lucas. Obrigado. Agora foi, né? Calma. Ainda não. Tá. Tu botou lá apresentar agora e escolheu a telinha, né? Botei, agora foi. Então ficou na telinha. Eu cliquei, achei que já tinha ido, ficou naquela telinha lá. Ainda não carregou, não, cara. Aqui não tá aparecendo, não. Vou fazer de novo. Caramba, me gargantou. Agora com certeza foi. Só deve ser minha internet, provavelmente. Agora foi. Agora foi. Vou fixar aqui tua tela, calma aí. Beleza. Pronto, foi. Pode ir. Tá, agora vamos embora. Eu vou até falar aqui. Você já meio que lembrou, né, Edelina? Mas aí eu tô mostrando aqui. Quando eu falei lá da geometria molecular, eu tava falando desse quadradinho aí de cima. Quando eu falei da ligação covalente, que a gente compartilhava os elétrons,
Falei dessa aqui do cloro na esquerda e da ligação iônica, onde o elemento químico rouba o elétron do outro, eu estava falando aqui do lado direito. E aí, explicando, voltando à polaridade, né? Você entendeu o que é polaridade? Posso seguir daqui, Danilo? Pode sim. É quando tem tipo um ímã positivo e negativo. Isso. Então, quando eu falo em polaridade molecular, a gente vai aprender, vai tentar entender como a gente pode saber se essa molécula ela tem polos negativos e positivos, se ela é polar ou não, beleza? Eu coloquei e quando importante da gente saber como são criados esses polos, né? Não sei se a gente viu na ligação iônica, mas em volta de cada elemento químico ficam os elétrons, né? Os elétrons ficam na parte mais externa do átomo. E os elétrons, eles têm carga negativa, certo? Mas como essas cargas negativas tendem a ficar mais numa região do que em outra? Lembra que a gente tinha falado de eletronegatividade, que é o poder que o elemento tem de puxar os elétrons para perto de si. Lembra disso? Aham. Então, essas regiões elas são criadas exatamente por essa diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, aqui no seu lado direito, o flúor ele é mais eletronegativo que o lítio, ou seja, ele puxa mais os elétrons para perto dele do que o lítio. Por isso que essa região vermelha para o lado direito ela é mais negativa do que a região do lado esquerdo azul, beleza? Tranquilo, Denildo? Lucas, por favor, Anderson, por favor, volta de novo aí que eu me. Volto sim. Desculpa, Não tem problema não. O que eu estava falando é que agora a gente sabe o que é polaridade, né? Que tem essas regiões com cargas negativas ou positivas. Aí eu estava explicando como essas regiões são criadas. A gente viu na ligação iônica e na covalente que os elétrons, que são as cargas negativas, elas ficam na parte externa do átomo, certo? E a gente também viu a eletronegatividade, que é a força que um elemento químico tem de puxar os elétrons para perto dele. Então, o que acontece? Quando o lítio e o flúor se ligam, o flúor, por ser mais eletronegativo, ele puxa com mais força os elétrons para perto dele. Então, se eu tenho mais elétron próximo do flúor do que do lítio, o elétron sendo negativo, o flúor tende a ser essa região negativa da molécula, nessa parte vermelha aí, onde está o menos. E pelo flúor ser a parte mais negativa, o lítio acaba sendo a parte mais positiva, entendeu? É assim que a polaridade nas moléculas acontece, diferente do ímã, mas assim que acontece nas moléculas, tudo bem? Entendi agora. Desculpa que a minha filha tinha me chamado. Não, beleza. E aí, tranquilo. E aí, a gente olhando aí para o lado esquerdo, a gente vê um exemplo de uma molécula apolar, uma molécula que não tem polos. Por quê? Eu tenho dois elementos iguais, ou seja, eles acabam puxando, acabam atraindo os elétrons com forças iguais, e isso acaba não distorcendo os elétrons, ou seja, no próximo slide vai ser melhor. É como se fosse um cabo de guerra, né? Aí na imagem, né? Como os dois lados têm a mesma força, um elétron não vai mais para um lado do que para o outro, entendeu? Então, teoricamente, ficaria igualmente distribuído e não tem região mais negativa do que outra, a molécula se torna apolar, sem polos. Entendeu? Entendi. Aí eu coloquei aí eu tinha escrito aí que a eletronegatividade, acabei já explicando, mas que a eletronegatividade é o que vai determinar quem vai vencer esse cabo de guerra, né? Se um elétron vai para um lado ou para o outro, se o elétron não vai para lugar nenhum. E para provar aquilo que eu falei sobre o cabo de guerra, eu coloquei aqui a eletronegatividade desses elementos aqui, ó, do lítio e do flúor, para a gente ver qual que é maior que o outro. Acho que está na frente. Mas aí o do lítio é 0,98 e a eletronegatividade do flúor é 3,98. Então você vê que é maior e muito maior. Por isso o flúor ele atrai mais os elétrons do que o lítio, beleza? Então ficar sempre lembrando que para a gente, a princípio, para a gente entender se uma molécula é polar ou não, a gente tem que entender sobre a eletronegatividade dos elementos. Acho que agora eu vou seguir.
Só que ali a gente viu o exemplo dessa eletronegatividade num tipo de ligação mais simples, até como a gente tinha visto na geometria molecular, num tipo de ligação onde eu tenho só dois elementos. Mas existem, como a gente viu na última aula, existem diversas formas diferentes desses elementos estarem acoplados, deles estarem no espaço, e a gente tem que saber dizer, de acordo com essa estrutura molecular, com os elementos, se essa molécula é polar ou apolar. E é isso que eu vou explicar agora, beleza? Primeiro, aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer as regras e depois eu vou fazendo um exemplo mais simples, que é aquele que a gente viu anterior, e depois eu vou fazendo para cada tipo de geometria molecular, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir alguns passos. Primeiro, a gente tem que saber qual a geometria molecular do composto, então a gente vai ter que relembrar lá a última aula, entender como é que a gente determina a geometria molecular e vai desenhar lá, fazer a representação de Lewis com as linhas. Eu vou fazer depois, estou explicando, para a gente começar a poder entender se essa molécula é polar ou não. E como é que a gente faz isso? A gente primeiro determina os vetores das ligações, eu vou explicar o que é isso, é só para a gente entender os passos, e depois a gente determina essa resultante dos vetores, beleza? Que eles dão o nome de resultante polar, não precisa saber o nome, mas a ideia é que a gente lembre sempre que o primeiro parte é determinar os vetores das ligações químicas e depois determinar a resultante desses vetores, beleza? Agora eu vou lá para o quadro branco para a gente fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer um exemplo para a gente entender um exemplo simples e depois eu vou para todas as outras geometrias moleculares que a gente viu na última aula. Espera aí, só um momento. Estou botando o mouse aqui. O primeiro exemplo... Meu mouse. Agora foi. O primeiro exemplo, Edenilda, é o H2, que é esse carinha. Espera aí que eu tô tendo problemas técnicos aqui com o mouse. Tá me escutando, Edenilda? Tô ouvindo sim, tranquilo. Tá. O computador deu uma travada aqui, peraí. Ai, meu Deus. Deixar algumas coisas aqui, ver se para de travar. Eu vou compartilhar de novo, tá, Dini? É que tu travou aqui, eu vou compartilhar de novo. Tá conseguindo ver aí já? Tá conseguindo ver aí, Denilda? A tela? Alô? Edenilda? Tá por aí? Ih, caiu. Desculpa, deu uma saiu aqui. Voltou? Eu pedi que eu tiro uma coisa aqui na roupa que agarrou no celular. Não, beleza. Eu queria até te mandar a mensagem, mas peraí. Você tá vendo minha tela aí?
Tô vendo sim. Tá, beleza. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é com H2. Então, seguindo lá aquelas regrinhas, coisas que a gente tem que fazer para descobrir se a molécula é polar ou não, primeiro a gente tem que descobrir qual é a geometria molecular dela. E a geometria molecular dessa é simples. Bom, eu só tenho dois elementos, vai ser sempre linear. Beleza? Aí, como é que a gente vai criar esses vetores? Por exemplo, nessa molécula, Edenildo, existe diferença de eletronegatividade? Você entendeu? Entre um elemento e Não, outro? se é o mesmo elemento, eu acho que não. É a Exatamente. mesma quantidade. Exatamente. É Então, tipo aquele lance do flúor que você mostrou antes. Isso aí, isso aí. Então, como é que a gente desenharia esses vetores? A gente colocaria um vetor para cá, que é como se o hidrogênio estivesse puxando para cá os elétrons, e outro para cá, como se eles estivessem puxando na mesma força. Como eles são iguais, essa resultante aqui é zero. E o que seria essa resultante? É eu somar, vou até botar aqui embaixo para você entender. Seria eu somar essas forças, mas como elas são iguais, o resultado é zero. Sendo assim, a molécula é apolar. Beleza? Beleza. Show. Então, esse é o caso mais simples. Se os elementos são iguais, a gente entende que ela é apolar e já começa a entender um pouco como é que a gente desenha esses vetores. Vou passar para a próxima. Agora, o próximo exemplo que a gente vai ver é o HCl, o ácido clorídrico. Primeiro, descobrindo a geometria molecular. Mesma coisa, são dois elementos, então vai ser sempre linear. Beleza? Agora vai a pergunta, Denilda. Aqui existe diferença de eletronegatividade? Isso aí eu tenho que ver o número dele, no caso, né? Aquela tabela, né? Tem que ver na tabela, isso aí. Você vai acreditar em mim, mas depois a gente pesquisa junto. O cloro. Eu vou acreditar com certeza. O cloro, ele é mais eletronegativo. Vou botar aqui. Esqueci de botar isso. Vou até melhorar depois na apresentação. Eletronegativo. Então, aqui, o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Como ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, os elétrons tendem a ir na direção dele, certo? Então, você vai pegar e vai escrever uma setinha como se fosse a direção que os elétrons vão preferir, beleza? Beleza. Então, agora, qual seria a resultante a resultante polar desse elemento? Seria para o lado direito, certo? Então, vou botar aqui. É porque é como se aqui fosse zero do hidrogênio, mas não é, beleza? Então, a resultante daria para o lado direito. Sendo assim, ele é polar. Mas eu acho que você já entendeu bem, porque os elétrons vão estar mais próximo do cloro do que do hidrogênio, beleza? Beleza. Então, é polar. Tá. Então, seguindo um pouco essa linha de raciocínio, a gente vai agora tentar complicar um pouco, não complicar, mas olhar um pouco para as geometrias mais complexas e tentar utilizar o mesmo raciocínio para dizer se essa molécula ela é polar ou não, beleza? O próximo elemento que a gente vai descobrir se ele é polar ou não é o CO2. A geometria molecular dele é linear. Por quê? Porque, ó, eu tenho um oxigênio. Não, são três, ó. É um carbono e dois oxigênios. Dois oxigênios. Eu falei elemento como se fosse duas substâncias. Entendi. Isso. São duas substâncias, mais três elementos. Você está certo. Sim. Eu que me enrolei. Essa geometria molecular ela é linear porque ela não tem elétrons livres. O carbono tem só 4 elétrons na última camada e esses 4 elétrons estão fazendo parte das ligações covalentes. Então, como não tem nenhum elétron livre, ele é linear. Beleza? Agora a gente vai escrever os vetores de polarização. Pode dar esse nome. As pessoas dão outro nome, eu vou depois falar que nomes são esses bonitos, mas a parada é entender como é que faz. Então, eu vou dizer outra coisa aqui para você, mas depois eu posso pesquisar e te mostrar. Mas o oxigênio ele é mais eletronegativo
o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono, beleza? Então, o elétron tende a ir mais para o oxigênio do que para o carbono. Então, como é que a gente desenharia esses vetores, essas setas de polarização aqui? Como eu falei antes, a gente vai desenhar a seta na direção que o elétron teoricamente ia preferir. Então, o elétron vai preferir sair do carbono e ir para o oxigênio, beleza? Uhum. Entendeu até aqui? Agora, a parte importante aqui é na hora da gente calcular a resultante. Então, a gente já descobriu quais são os vetores das ligações químicas. Agora, a gente vai colocar qual é a resultante desses vetores. Então, eu vou lá somar, igual eu fiz no primeiro, um para cá, mais o outro para cá. E agora a gente vai usar um pouco, acho que, não sei se o Lucas já está dando esse física, se ele já deu, mas a gente pode usar conhecimento da vida real também. Se eu estou num cabo de guerra, puxando por um lado com uma força e puxando com a mesma força para o outro lado, o cabo de guerra ele fica parado, não é? Isso. Então a resultante dele é zero, beleza? Entendeu? Entendi. Como existem esses vetores, essas forças que puxam os elétrons, mas como elas são iguais para os dois lados, eu posso dizer que elas se anulam, entendeu? Então, essa molécula aqui, ela é polar. Tinha até falado na outra aula, acho que foi física mesmo, que era a lei da ação e reação. Isso. Tu assistiu a última aula de física dele? Assisti. Ah, Não me desculpa. pergunta, eu não sei nada. Não, desculpa, eu falei Eu lembrei. essa molécula é apolar. Mas então, cortando um pouco aí da aula, assim, muito dificilmente a gente aprende e isso gruda na nossa cabeça assim, para sempre. O ideal é que a gente fique vendo, ou eles fazendo exercício, ou tentando ver no mundo real. O ideal é que a gente fique vendo mais vezes, até grudar na cabeça as coisas. Então, quando essa resultante é zero, eu posso dizer que a molécula ela é apolar, beleza? Mesma coisa lá com o fogo, como eles puxam com a mesma força, a molécula é apolar, beleza? Beleza. Você já está começando a entender o mecanismo que a gente usa para descobrir se a molécula é polar ou apolar, certo? Está entendendo já? A gente bota as setas, descobre a eletronegatividade, coloca a seta e depois soma essas setas. Então Isso eu aí vou. automaticamente para eu fazer, desculpa, eu tenho que ter noção daquela. Tem que ter noção, não, tem que saber aquela tabela, né, periódica, para saber qual tem mais, qual tem menos, né? Isso é que é complicado. Geralmente, você, na prova, você tem a tabela periódica. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos na prova de química é que antes de você ir para a prova, olha a tabela periódica e tenta entender, não a tabela porque ela é sempre igual, mas entender a legenda, que a legenda pode mudar. Tem tabela periódica que eles vão te dar o número da eletronegatividade, tem tabela que não vão dar. Mas como eu na aula de tabela periódica, a gente consegue entender se uma. O posicionamento dele, né? De acordo com o posicionamento, né? Exatamente. A gente não sabe o número, mas a gente pode dizer se comparativamente, a gente pode falar, ó, esse aqui ele é mais negativo do que esse, que é basicamente o que a gente vai usar. Entendeu? Beleza. É importante na prova você olhar a tabela periódica. Entendeu? Falando sobre isso, você soube que o Enem já está com data, né? Eles falaram que acho que é dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Isso. Só para a gente alinhar. Agora, a próxima geometria que a gente vai ver é da água. Então, de novo, a gente descobre primeiro essa geometria molecular dela. A gente sabe que essa da água é angular, por quê? Porque o oxigênio, na última camada dele, ele tem, se eu não me engano, são 6. Ele tem 6 elétrons na última camada, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem esses elétrons livres que empurram os hidrogênios para baixo, como se tivesse. Se você botar um ímã perto do outro, eles não tentam. Não é expulsar, não. Eles tentam se repelir, né? Essa palavra, vou repelir. Então, esses elétrons aqui que estão livres, eles acabam tentando repelir essas ligações químicas aqui, beleza? Então, agora a gente já sabe que a geometria molecular da água ela é angular, e agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez das outras vezes. A gente vai
descobrir qual é mais eletronegativo, colocar esses vetores e depois somar esses vetores, beleza? Então vamos lá. Então você vai acreditar em mim de novo que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, beleza? Beleza. E aí a gente vai desenhar de novo as setas com as direções que os elétrons preferiam ir. Então o elétron ele vai preferir para quem é mais eletronegativo, então ele vai sair do hidrogênio e ir para o oxigênio, beleza? Uhum. Aí agora a gente tem que lembrar, eu não sei, aí eu vou falar de novo, eu não sei se o Lucas já deu isso, mas a gente pode usar conhecimento da vida real. Então, se eu tenho duas pessoas empurrando alguma coisa na diagonal, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer, Danilo? Nessa situação, você empurrando diagonal, nesse sentido aí, para cima, isso. Ele vai fazer um esforço muito maior do que o que está em cima para empurrar para baixo. Isso, não, mas eu digo assim, o seguinte, se eu estou empurrando nessa direção aqui e outra pessoa nessa direção, esse objeto ele vai ficar parado, ele vai para frente ou ele vai para trás? Os dois estão empurrando na mesma direção, para cima? Os dois, um está empurrando para cá e o outro para cá, na direção da seta. Então, os dois estão empurrando na mesma direção, só que um de cada lado. Ele vai ficar um tentando empurrar para o outro. Eu acredito que seja ficar parado lá em cima. Não, ele não vai. Deixa eu abrir mais uma aqui, ó. Ele não vai ficar parado, não. Ele vai para frente. Por quê? Entendi. Os dois estão na mesma direção. É como se eu tivesse, ó, eu tenho uma parede aqui, eu tô segurando pensa que eu tô segurando essa caixa por aqui e por aqui. São duas cordas, beleza? Uhum. Deixa eu apagar aqui para ficar mais. Se você vê na vida real mesmo. Essas cordas, elas não estão retas, né? Uhum. Você para pensar. Mas a força que a caixa faz para baixo é reta, não é? Isso. Então só tem uma explicação. Quer dizer que essas duas forças que a corda faz aqui, ó, elas são iguais a essa aqui, para ela poder ficar parada no lugar. E é a mesma lógica que a gente usa no outro. Então, se eu tenho... caso ali, ela é inversamente proporcional ou não? Não, você pode dizer que elas são iguais. Então, por exemplo, se eu estou empurrando desse lado e desse lado, você está certa. Ela não ia se mexer. Deixa eu até desenhar aqui, ó, de novo. Vou desenhar aqui maior para você ver. Eu estou empurrando aqui. Eu estou empurrando aqui. Com a mesma força. A mesma força. E eu tenho uma linha aqui só para a gente decidir qual é o meio. Você acertou. Como essas forças nessa direção aqui, vou assim dizer, elas são iguais, tá vendo? Uma contra a outra, elas se anulam. Então, ele não vai se movimentar nem para a direita nem para a esquerda, beleza? Concordou comigo? Agora, acabam que essas duas forças aqui, elas se somam quando eu olho nessa direção, entendeu? Então, elas não se anulam, elas se somam. Elas se somando, eu empurraria, seria como se eu estivesse empurrando para frente, entendeu? Beleza. Vocês vão ver isso em física, eu não sei se o Lucas já deu em física, mas é bem mais explicado. Ele tá dando isso aí também. Então, mas a ideia é que a gente elas só se anulam. Deixa eu voltar aqui, eu não quero te complicar, mas eu quero só ter quando estão no mesmo nível, né? Isso. Quando elas estão na mesma direção mesmo, tá vendo? Na mesma direção, e aí sentidos diferentes. O que é sentido? Uma tá para a direita, a outra tá para a esquerda. Mas a direção é aquela que você falou, né? Elas estão alinhadas, beleza? Elas só se anulam nessa forma. Se for de outro jeito, não, beleza? Beleza. Tá. Peraí. Tá, então vamos voltar. Então, sendo assim, a minha resultante aqui... Então, deixa eu desenhar aqui direitinho. Eu tenho essa seta, mas essa seta... É óbvio que você vai desenhar aqui igual eu estou fazendo aqui. Essa soma aqui é só para você entender, tá? A resultante vai ser para cima. Opa, escrevi errado, peraí. Essa resultante aqui seria para cima, ou seja, ela é uma molécula polar, já que a resultante é diferente de zero. E aí, o que isso quer dizer?
lembrando disso, que os elétrons eles vão estar mais próximos dessa área do que dessa aqui, beleza? E aí, como é que geralmente você desenha na prova, né? Você faz esse desenho aqui e desenha todas as setas na mesma molécula. Ó, desenho essa, desenho essa. Esse desenho é resultante aqui assim. E aí que você já escreve polar e você já vai saber que a molécula é polar ou apolar, beleza? Beleza. Agora vamos seguir. É bom que a gente tenha visto. Para a próxima. Deixa eu ver aqui o exemplo que eu botei. Ah, já sei. Agora o que a gente vai ver é o BF3. A gente sabe que a geometria molecular dele é trigonal plana, ou seja, é como se eu dividisse. Eita. Pronto. E aí eu vou falar para você também. Eu tenho que até lembrar de botar isso aqui. A gente treinar, fazer isso aqui na tabela periódica depois. Vai ter uma aula de exercício, eu vou fazer isso. Mas o flúor, ele é mais eletronegativo do que o boro, beleza? Beleza. Então a gente vai desenhar as setas aqui, igual a gente fez da outra. Então o elétron vai preferir sair do boro para ir para o flúor. Então a seta vai estar nessa direção aqui. Vai estar nessa direção e nesse sentido. Daí a matéria do Lucas para lembrar também. Beleza? Aí agora a gente vai fazer aquele mesmo exercício que a gente fez em todos eles. Somar todas essas forças. Lembrando da nossa vida do dia a dia e lembrando também da matéria do Lucas lá. Se eu desenhar assim, Edenildo, o que você acha que vai acontecer? Se eu puxar para cá, se outra pessoa puxar para cá, e se outra pessoa puxar para cá, o que você acha que vai acontecer? Lembrando que eles estão igualmente espaçados aqui, tá? É 120 graus. Uhum. O que você acha que vai acontecer? Isso falando de força do dia a dia, do que você viu na sua vida inteira aí. O que você acha que vai acontecer? Vai ser daquela mesma situação, vai se manter. Vai ficar parado? Um puxa para um lado, um puxa para o outro, um puxa. Tá todo mundo puxando com a mesma intensidade, parado entre aspas, né? Vai ficar parado, tá certo. Boa. Era só para mostrar que a gente consegue ver o dia a dia da nossa vida e ensinar muito pra gente, né? Então, se respondeu bem, ele vai ficar parado. Então, eu vou só escrever aqui pra gente seguir a linha de raciocínio, né, que a gente estava tendo. Vou botar as setinhas aqui. Mas a gente sabe que se ele vai ficar parado, a resultante é zero, sendo assim a molécula é apolar. Beleza? Geralmente ele é polar quando... geralmente não, no caso. Ele é polar quando sempre puxa para um lado. Isso, exatamente. E o outro, não. Isso, se ficou tipo nulo, parado, é zero. É apolar, entendi. Isso, é apolar, exatamente. Estou começando a entender. O raciocínio aqui é muito lento. Não, tá indo bem. Agora a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais, Denildo, porque eu não sei se você lembra, até vou botar aqui, né, que com a imagem é melhor. Se o computador ajudar. A gente vai falar agora desse caso aqui, ó, da piramidal, que ela é em 3D, né? Ela não é plana, né? É como se eu tivesse... Eu lembro que até eu botei eu abri a câmera para te explicar. Você falou. Então, ela é 3D. Então, a gente vai se esforçar um pouco mais agora para entender, olhar essas forças em vez de olhar ela no espaço em 3D. Mas eu vou tentar desenhar aqui da melhor forma. Então, a gente vai olhar agora para o NH3. A gente vai tentar dizer se o NH3 ele é polar ou apolar. Eu já dei um spoiler, a gente sabe que
a geometria dele é piramidal. Mas aí agora eu vou tentar fazer um desenho para ajudar muita gente. Então, pensa comigo, Denilda. Esse H aqui, ele tá como se estivesse no plano do seu celular, beleza? Esse que eu vou desenhar agora, ele tá para trás do teu celular. Entendi. Beleza? E esse aqui que eu vou desenhar agora, ó, que eu até mudei de tracejado, ele tá esse rachurado aqui, ele tá para trás do seu celular e esse pontilhado ele tá para frente do celular, beleza? Eu tentar explicar esse 3D no papel, tá? E a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez os outros. Aí agora eu vou também te dar um spoiler, que depois a gente vai treinar na tabela periódica, que o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, beleza? Então os elétrons tendem a estar aí na direção do nitrogênio. Então a gente vai colocar as setinhas aqui de novo, ó. Vou colocar a setinha aqui na direção do nitrogênio. Aqui também. E aqui também. Beleza? Aí agora vamos testar aí nosso treino aí. Você acha que essa molécula é polar ou apolar e por quê? Eu sei que é um pouco de esforço que é 3D, mas é só para a gente testar e treinar. Ela é polar, que estão todas na mesma direção, puxando para o nitrogênio. Isso, então se a gente somar, vou só para a gente acertar aqui. Acredito eu, né? Não, você está certo, é polar. Eu vou só fazer uma analogia à da água, né? Então, olha só, a da água era assim, ó. Eu tinha duas empurrando aqui, lembra? Uhum. A gente descobriu que ela ia para cima, não é? Uhum. A analogia é a mesma. O que acontece é que essas duas que estão por baixo, eu tenho mais uma atrás do celular, entendeu? Uhum. Deixa eu voltar aqui pro filme. Então, além dessas duas aqui que eu já tinha desenhado lá na água, eu tenho mais uma empurrando para cima, que está aqui atrás, né? Como se estivesse para trás do celular. Então, pô, eu tinha duas empurrando para cima. Foi para cima, se eu coloquei mais uma empurrando para cima, ela vai para cima também, concorda? É. Então você está certo, a molécula é polar. Beleza? Essa molécula é polar. Foi essa, Edenildo, que essa é um pouco diferente, né? Essa foi bem. Conseguiu entender? Consegui sim. Beleza. Agora a gente vai para a última, que deixa eu roubar aqui, que eu não lembro de cabeça. Peraí. NH3. Bom, eu não lembro de cabeça, então eu vou. Ah, eu já sei. Tem um NH4. Mas. A geometria dele é essa aqui, ó. Eu também não vou saber desenhar. Essa tetraédrica, tá vendo, Edenildo? É a mesma coisa que a piramidal, só que ele bota um carinha aí em cima, tá vendo? Eita, peraí. Tá por aí, Denilda? Caiu? Tô aqui ainda, só tinha mutado. Beleza. Então, eu vou desenhar aqui de novo, fazer aquele esforço para a gente ver isso de forma 3D. Esse aqui, ele tá no quadro. Esse aqui, ele tá para fora. Para fora, lá para trás do celular. E essa aqui, ele tá para fora, para frente do celular. Ainda tem mais um carinha aqui para cima que tá no plano do celular também. Bom, a gente já viu isso na última, tá muito parecido. Então, essas setas aqui, a gente sabe que o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai puxar assim. E aqui ele vai puxar para baixo. Agora, isso é uma coisa que eu queria, depois que o Lucas talvez desse aula, eu voltasse para explicar disso. Mas o que acontece? Se a gente somar
Deixa eu botar aqui nitrogênio. Se a gente somar todas essas forças, a resultante, deixa eu botar aqui, a resultante é 0. Não tem um jeito mais fácil de eu te explicar isso, mas eu teria com vetores, eu posso até falar com o Lucas para ele aplicar isso lá para provar para você, entendeu? Mas a ideia é que, como elas estão na mesma direção, que aqui, por exemplo, aqui é 120 graus, mas aqui também então elas estão apontando todas na mesma direção e, consequentemente, se a gente fosse olhar para o mundo real, ficaria parado, sendo assim, a molécula é apolar, beleza? Ficou um pouco confuso, porque esse não tem, assim, eu queria poder explicar, mas não dá. Beleza? Beleza. Tá. Então, não, tá explicando direitinho, sim. Eu tô conseguindo entender, pô. Beleza. Vamos lá. Então, ó, a gente Olha, fala. Eu tô aqui, não, eu já falei sobre força resultante, mas vou dar exercício só na próxima aula. Mas aí se puder juntar, até seria maneiro também, não sei. Ah, beleza, eu vou juntar com os exemplos de química, pode deixar. Tranquilo. Show. Aí, Edenildo, então a gente já viu aqui polaridade e geometria molecular. E aí agora a gente vai para número de oxidação. Bom, número de oxidação está muito... o pessoal também chama de NOx, é um pouco diferente da polaridade, mas olhando para a polaridade molecular, a gente consegue entender um pouco de onde vem esse número de oxidação, beleza? Eu acabei não falando aí da primeira parte de polaridade, mas tudo na química, eu gosto de dar uma motivação, eu acabei não dando. Tudo na química a gente tenta entender como é que é a molécula, como é que ela existe, para poder prever alguns comportamentos. Então, com polaridade a gente consegue dizer se uma coisa se mistura na outra, por exemplo. A gente pode explicar, depois eu vou dar esse mistura, mas por que o óleo não se mistura na água, mas por que a água se mistura no álcool, entendeu? Então, a polaridade a gente usa para isso. Só dando uma motivação do porquê que a gente estuda isso, porque muitas das vezes é meio avulso, né? Estuda só para prova, mas tem uma aplicação. E além dessa aplicação, a gente usa essa ideia de polaridade, de carga na molécula para entender o número de oxidação, beleza? Então, o que é o número de oxidação efetivamente? É a carga elétrica parcial ou efetiva, vou explicar isso, de um elemento dentro de uma determinada molécula. O que é carga parcial efetiva? A gente viu na ligação iônica que um elemento ele rouba um elétron do outro elemento. E isso acaba criando os cátions, não, os íons, que podem ser o cátion ou o ânion, ou seja, um íon positivo ou um íon negativo. Esses íons eles têm carga por si só. Então, esses íons têm carga elétrica efetiva. São a carga elétrica dele, por assim dizer. Já a carga elétrica parcial vem um pouco do que a gente viu de polaridade molecular. Por exemplo, o lítio e o flúor, eles não têm carga efetiva porque eles estão compartilhando os elétrons, eles estão usando ao mesmo tempo os elétrons, mas por essa diferença de eletronegatividade, os elétrons acabam ficando um pouco mais para o lado do flúor. Não quer dizer que o lítio perca esses elétrons, mas ele está mais próximo do flúor. Então, isso seria uma carga parcial. Ele não tem essa carga efetivamente, mas como os elétrons estão mais próximos deles, ele é mais negativo do que o lítio. Entendeu, Edenilda? Isso é isso é importante aí para gente. Isso aí me complicou. Peraí. Vamos lá, vou voltar. Número de oxidação é carga elétrica de um elemento químico numa molécula, beleza? Isso foi. Tá. Essa carga, ele pode ter essa carga elétrica de duas formas, ou uma carga elétrica efetiva ou uma carga elétrica parcial. O que é essa carga elétrica efetiva? Por exemplo, na ligação entre o sódio e o cloro, na ligação iônica, um rouba elétron do outro. E como o elétron é carga negativa, ele acaba ficando negativo, como a gente vê aqui do cloro. O cloro ele é neutro dessa forma, ele rouba um elétron do sódio para ficar estável, mas ele acaba ficando negativo, beleza? E como o sódio perdeu esse elétron, ele acaba ficando positivo, entendeu? Entendi. Essa é a carga efetiva. Para ele ficar estável, ele tem que ter carga, entendeu?
Uhum. Agora, quando a gente olha para o lítio e para o flúor, numa ligação covalente, a ligação covalente eles compartilham o elétron, ou seja, nenhum deles, na verdade, perde Perde, né? Exatamente. Mas como a gente viu na polaridade molecular, os elétrons, por mais que eles não saiam, por exemplo, o elétron, por mais que ele não saia do lítio, eles ficam um pouco mais próximos do flúor do que do lítio, entendeu? Entendi. E a gente sabe que o flúor acaba ficando um pouco mais negativo do que o lítio. Então, essa é a carga parcial. Ele não tem essa carga porque ele rouba o elétron, mas por ele ser mais eletronegativo, ele acaba criando essa carga porque os elétrons se aproximam um pouco mais dele, entendeu? O que ganha fica mais negativo, o que perde fica mais positivo? Isso. O que é mais eletronegativo, porque elétron é carga negativa. Então, o elétron que é mais eletronegativo, que puxa os elétrons, ele fica mais negativo. Mas não é uma carga dele, é uma carga que, pela distribuição dos elétrons, ele acaba tendo. Beleza? Uhum. Então, o número de oxidação está diretamente relacionado a essa característica de carga, seja ela efetiva, numa ligação iônica, ou seja ela parcial numa ligação covalente, beleza? E esse entendimento do número de oxidação é bom na hora da gente na hora da gente achar esses números de oxidação. Aí vou até tirar isso aqui para não te complicar. Por que a gente olha para o número de oxidação? Durante a aula, na próxima aula, eu acho, a gente vai falar muito sobre nomenclatura de sal, nomenclatura de ácido, óxido, de cloreto disso, cloridato daquilo, hipoclorito, permanganato. E para a gente saber quais são esses nomes, a gente usa muito o número de oxidação. Ajuda muito a gente a entender quais são esses nomes, o número de oxidação. Então, esse é o motivo do porquê que a gente olha para ele. Outro motivo é que uma das reações mais comuns no mundo, que é a reação de oxirredução, ele leva em consideração o número de oxidação. Por isso esse nome, tá vendo? Oxidar, quando a gente fala tá oxidado, entendeu? Tem a ver com esse número de oxidação. A gente consegue dizer se houve uma reação de oxidação ou não, olhando para o número de oxidação, entendeu? Então, só para dar uma motivação, porque essa parte eu até concordo, até para mim é um pouco chato, mas lá na frente você vai ver que é muito importante para o resto, para entender outras matérias, entendeu? Não é chato, não, é complicado, é diferente. Então, vamos lá. E como é que a gente faz como é que a gente usa esse número de oxidação? A gente, até não botei aqui, vou escrever aqui no quadro. O que geralmente acontece é o seguinte: a gente tem um elemento químico, a gente tem uma molécula, um composto químico, como esse aqui, H2SO4, ácido sulfúrico, e a gente tem que saber quais são o número de oxidação de todos os elementos. Mas é aquilo, né? Sim, se eu não me engano, são 118 elementos químicos na tabela periódica e a gente não conseguiria gravar todos os números de oxidação possíveis, já que tem elementos químicos que não tem só um número de oxidação, eles têm mais de um, pode ter 3 números de oxidação diferentes. Então, para a gente não ter que decorar tudo e para ficar muito mais fácil na hora de resolver a prova, a gente cria algumas regras e algumas formas de descobrir esses números de oxidação, beleza? E aí é o que eu explico lá naquele slide, são essas regras que infelizmente a gente vai ter que decorar, e eu falo que tem 2 jeitos de decorar na nossa planos. Eu ouvi até hoje 2 jeitos de decorar. Ou você é um cara que tem muita facilidade de decorar algo, você olha e decora, ou você usa muito, treina muito, até ficar instintivo, né? Até você olhar e saber, mas nem saber de onde você tirou aquilo. Mas tanto você fazer, você acaba decorando. Então, essas regras que estão aqui, elas a princípio vão ser um pouco estranhas, mas conforme a gente for fazendo os exercícios e olhando esse número de oxidação em outras matérias, vai ficando mais fácil. Mas é muito importante que a gente entenda cada uma delas e como a gente vai usar. Depois eu botei vários exemplos que a gente vai fazer, então fazendo também é bom para a gente entender como essas regras funcionam. Então, como é que são essas regras? Por exemplo, o número de oxidação de elementos simples, ou seja, elementos que só tem ele, por exemplo, O2, H2, Cl2, como a gente viu, o NOx desse elemento é 0, beleza? Isso é uma regra.
Não tem explicação, isso é uma regra, mas eu vou até... Não é que não tem explicação, até tem explicação para a gente falar um pouco dessa matéria. Por que o NOx dele é 0? Lembra do H2? O H2 ele é polar ou apolar? E agora eu esqueci, você ia falando agora. Não, vou voltar aqui, que eu vou botar na imagem, você vai lembrar. Tá vendo? Eles são iguais, né? Foi você que deu essa justificativa. Eles são iguais, a eletronegatividade não é diferente, então eles puxam com a mesma força. Então, tá vendo que alguma coisa da polaridade tem a ver com o número de oxidação, tá vendo? Porque a molécula ela é apolar, ele tem o número de oxidação 0, beleza? Então, essa é uma forma de lembrar. E acaba que todas as moléculas que se eu colocar igual, tá vendo? Cl2, se eu fizer o O2, tá vendo? Eles vão dar sempre apolar, porque são iguais. Então vai ser sempre 0. Por isso essa regrinha. Tem uma explicação, mas você pode decorar desse jeito mais simples, ou lembrar da explicação. Então, se o elemento ele for simples, é sempre 0, beleza? Beleza. Os NOx da família 1A, vou abrir uma tabela periódica aqui para você, mas NOx da família 1A, da família 2A, que são as primeiras duas colunas da tabela periódica, a primeira, o NOx vai ser mais 1, e a segunda vai ser mais 2, beleza? Eu vou tentar explicar o porquê que é isso aqui, porque eu acho que ajuda a gente a lembrar na hora da prova. Deixa eu abrir uma tabela periódica aqui. Peraí. Meu computador está demais. Eu tenho que lembrar de abrir sempre a tabela periódica. Então, essa aqui foi boa. Tá conseguindo enxergar aí, Dina? Eu sei que você olha no celular, né? Peraí. Tá conseguindo enxergar aí de boa? Denilda? Tá por aí? Então é que eu esqueço, eu muto aqui e falo achando que você está ouvindo. Desculpa. Não mesmo. Então, para não dar eco, aí eu muto e esqueço. Aí eu respondo como se você estivesse ouvindo. Tá Desculpa. Bom. Se estiver dando eco, você fala que eu muto de novo. Então não vou mutar, não. Tá, beleza. Até agora tá de boa. Então, tá vendo? Essa aqui é a primeira, é a família 1A, é a primeira família, e essa aqui é a família 2A. A família 1A, o número de oxidação vai ser 1, e na família 2A, o número de oxidação vai ser 2. Mas por que isso acontece? Na última camada dos elementos da família 1A, eu expliquei lá atrás, na aula de tabela periódica. Peraí. Na família 1A, eles têm um elétron na última camada. Você lembra disso? Mas eles têm um elétron na última camada. E na família 2A, eles têm 2 elétrons na última camada. Como a gente viu lá nas ligações, eles tendem a perder esses elétrons, porque é muito mais fácil perder um elétron do que ganhar 7. Ou então perder 2 elétrons do que ganhar 6. Então, quando eles perdem esses elétrons, geralmente eles ficam com carga mais 1, porque ele perdeu um elétron. Não sei se você lembra, elétron e próton são iguais, então se ele perde uma carga negativa, ele fica positivo. E os da família 2A, eles acabam tendo geralmente a carga mais 2. Por isso o número de oxidação deles, por isso essa regra aqui, ó. O NOx da família 1A é mais 1 e o NOx da família 2A é mais 2, beleza? Eu estou tentando explicar para dar mais motivo para você lembrar na hora da prova e para ter algum motivo para aprender, porque eu acho que eu, pelo menos, não gosto de coisa decorada, tem gente que se dá melhor. Aí eu tento explicar dos dois jeitos. Ou você pode pegar e decorar isso aqui, ou você você pode lembrar do que eu estou explicando, beleza? Aí agora a regrinha 4. Os elementos da família 7A, quando esses elementos são os elementos mais eletronegativos, eles têm NOx menos 1. Por quê? Vou até olhar aqui
para um exemplo que a gente já fez aqui, ó. Aí, no caso, porque eles recebem, né? Exatamente, certíssimo. Ó, vou pegar aqui a família para você olhar. A família 7 é essa família aqui, tá vendo? Flúor, cloro, bromo, iodo, é 17. 17 ou 7A. Exatamente isso que você falou, só vou mostrar aqui. A gente fez lá no comecinho. Uhum. Tá vendo o HCl, ó? Por que ele fica com essa carga -1? Porque ele atrai os elétrons para ele, entendeu? Essa já é uma carga parcial. Por ele atrair os elétrons, ele acaba ficando negativo, né? negativo. Exatamente. Beleza? Beleza. Por isso, o -1. Já está começando a entender. E essas duas últimas regras, elas são para gravar mesmo. Tem uma explicação, mas elas são para gravar. O NOx do... Eita, deixa eu só consertar um erro aqui. O NOx do oxigênio ele vai ser, na maioria das vezes, -2. Isso é uma coisa para se gravar. O NOx do oxigênio vai ser, na maioria das vezes, -2. E o NOx do hidrogênio vai ser, na maioria das vezes, +1. Beleza? Beleza. É bem parecida a explicação do hidrogênio, a do oxigênio não é tão assim, mas tem explicação. Se a gente olhar lá para aquela distribuição de elétrons, puxa para cá, puxa para lá. Uhum. Mas, como toda regra, tem algumas exceções que a gente pode acabar se deparando aí na hora da prova. Aí eu vou falar de algumas delas, assim, foi como eu falei, são 118 elementos, vários, eles podem ter não só um número de oxidação, então são muitas possibilidades. Eu vou falar agora das que mais aparecem nas provas, do que a gente mais se depara, beleza? Beleza. Então, o oxigênio, ele pode ter um NOx -1 quando ele está na forma de peróxido. Essa aqui é a forma de peróxido. E eu vou explicar por que o NOx dele é -1. O peróxido ele tem essa forma aqui, ó. H2O2. Beleza? A geometria molecular dele é linear. Ele é assim, ó. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, aqui a resultante é 0, né? Que é como se fosse aquele simples. E aqui eu puxo para cá e puxo para cá, beleza? Então, se cada puxada dessa seria um negativo, né, como a gente viu lá no cloro, eu estou dizendo que toda essa região aqui, dos dois oxigênios, é -2, entendeu? Só que a gente fala do elemento químico, a gente não fala de uma região. Então, se dois oxigênios ele tem carga -2, então o NOx de um oxigênio é -1, entendeu? Ou foi muito rápido? Eu acho que foi muito rápido. Não, entendi. Incrivelmente eu entendi. Ah, beleza. É porque eu até achei que Mas foi você muito pode rápido. fazer uma pergunta. Quando você tá, na sua explicação aqui, você botou, tem que necessariamente, assim, esse H2O2, tem que ser essa forma que você desenhou aqui, essa linear, H, Então, O e H, ou podia ser ao contrário? Como você fala o O do lado de fora, é isso? Não, então, esse aqui ele tem que ser assim. Aí eu vou te falar, isso eu não tenho explicação, mas é a forma mais estável que essa substância se encontra, entendeu? Mas isso aqui, eu estou tentando. Assim, o que você vai lembrar na hora da prova, infelizmente, é um peróxido, que geralmente eles colocam, é um peróxido. Você vai lembrar, o NOx é diferente de -2, é -1. Uhum. Mas eu estou tentando explicar o porquê que é -1, entendeu? Tá. Mas posso até pesquisar e te falar se tem um outro jeito de ser assim, mas a princípio a gente olha esse jeito porque é da forma que ele mais se encontra na natureza. Porque todos esses elementos químicos, eles têm variações, né? É igual a gente. Tem muitas variações, mas grande parte deles se mostra de um jeito, entendeu? Beleza. Beleza, tá, vamos lá então. A outra exceção é o superóxido, que tem NOx -0,5. Pode parecer estranho, mas
é bem parecido a explicação. Por quê? O superóxido, ele é esse cara aqui, ó, H2O4. E aí a estrutura dele é essa aqui, ó. E aí é bem parecido com aquela explicação, ó. Uhum. Os que estão aqui no meio são zero, tá vendo? Ó? Esses aqui, essa resultante aqui é zero, porque é como se fosse um elemento simples, né? Uhum. Na ponta onde tem diferença de eletronegatividade, ele acaba criando esse vetor de polaridade. Beleza? E aí aqui na outra, todos esses 4 aqui é como se fosse NOx -2. Mas como? Ó, 4 oxigênios. O meu NOx é -2. Se eu dividir, se eu fazer assim. Então quer dizer que o NOx de um oxigênio é igual a -2 dividido por 4. Isso aqui vai dar -0,5. Ah, tá. Beleza? É a mesma explicação, mas esse tem mais oxigênio, aí a conta é um pouco diferente, beleza? Uhum. Essa é uma exceção. E a outra exceção é quando o hidrogênio, quando ele está ligado a um elemento da família 1A, o NOx dele é -1. Por que isso acontece? Porque o hidrogênio ele está lá em cima na família, ele está aqui em cima, tá vendo? Então, como a eletronegatividade ele cresce para cima, todos esses elementos aqui embaixo dele são menos eletronegativos que ele, entendeu? Uhum. Então, na verdade, quando ele está ligado a um desses elementos, por exemplo, o que vai acontecer? Então, ó, é porque na maior parte dos exemplos que a gente viu, o hidrogênio ele era menos eletronegativo. Mas quando ele está ligado a um desses elementos, ele é o mais eletronegativo. Então fica assim. Se estiverem na mesma fileira dele, ele é mais eletronegativo. Ele é mais eletronegativo porque ele está lá em cima. Então, ó, se ele está ligado ao sódio, por exemplo, o elétron ele vai preferir ir para o hidrogênio do que para o sódio, entendeu? Então, como o elétron ele sai daqui do sódio para ir para o hidrogênio aqui ele fica com carga parcial negativa. Por isso, nesses casos, o NOx do hidrogênio é -1. Entendeu? Uhum, entendi. Vai ser sempre com eletronegatividade. A única diferença é que nessa coluna, o hidrogênio ele é o mais eletronegativo. E no resto da tabela ele vai ser sempre o menos eletronegativo, entendeu? Entendi. Tá. Essas são as regras. A última regra que ficou faltando aqui, eu vou escrever, é que, vou até escrever aqui no final, é que só a soma do NOx é uma molécula igual à sua carga. Beleza? Beleza. Se é uma molécula neutra, como essa aqui, ó, o CH4, deixa eu usar um pouco de matemática agora. Se é uma molécula neutra como o CH4, quer dizer que a soma do NOx de todos esses elementos é igual a zero. Beleza? Não está aparecendo nada. Não está aparecendo nada aqui. Não? Peraí. Tá vendo? Agora? Tá. E agora? Acaba escrito carregando e... Tá, vamos esperar só um pouco. Tô vendo a sua setinha aqui. Tô vendo só a sua setinha. Tá certo? Então vou falar assim, então. Porque não sei porquê, mas não tem. Agora apareceu o exemplo. Tá, beleza. Então, o CH4, ele é neutro, não tem nenhuma carga do lado de fora dele, né? Então, o que significa? Que a soma do NOx, do hidrogênio mais do carbono é igual a zero, beleza? Porque a molécula é neutra. Já nesse aqui de cima, na amônia, no NH4 mais 1, ele tem uma carga, certo? Esse então, mais em cima, né? Mas então, a soma... Mais um. Mais um, deixa eu aumentar aqui. Não, eu consegui ver. Mais um. Então, a soma
a soma do NOx do hidrogênio mais do nitrogênio vai ter que dar mais 1, porque esse cátion, essa molécula aqui, ela tem uma carga, beleza? Beleza. Então, a gente... qual vai ser o nosso treino agora nesses exemplos? A gente vai, a partir das regras que a gente tem aqui, que eu expliquei para você, a gente vai tentar descobrir o NOx de todos os elementos que estão nessas moléculas, beleza? Nesses compostos químicos. Pode ser? Pode, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro é o NH4 mais 1. Bom, aí eu vou treinando com você as regras. A gente sabe, vou até aqui olhar a tabela. Ó. Lembra que eu falei? O hidrogênio ele só é mais eletronegativo do que esses carinhas aqui, né? Uhum. Tirando isso... Da mesma coluna. Tirando isso, ele é menos eletronegativo do que qualquer elemento químico na tabela, beleza? Beleza. Então, aqui nessa situação, o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, beleza? Uhum. Tranquilo? E a gente viu isso na regrinha. Quando isso acontece, o NOx do hidrogênio é igual a mais 1, beleza? Te lembrar lá da regrinha. Tranquilo? Uhum. E a gente também sabe que se a gente somar... E agora tem uma coisa importante, né? Quando eu falo esse NOx do hidrogênio, eu estou falando só de um elemento, né? E não dos 4. Então a gente tem que multiplicar por 4 quando for fazer a soma dos NOx, beleza? Então... Vai ter que multiplicar? Porque o NOx é de um elemento. Mas aqui eu não tenho só um hidrogênio, né? Eu tenho 4 hidrogênios. Então, se um hidrogênio é mais 1, 4 são mais 4. Entendeu? Uhum. Essa é a primeira regra que a gente descobriu lá. A gente sabe que o hidrogênio é menos eletronegativo, então ele é mais 1. A outra regra que a gente sabe é que a soma do NOx do nitrogênio mais o NOx, vou botar um S aqui porque a gente sabe que são mais de um hidrogênio. Ele tem que dar mais 1. Beleza? Essa foi a última regrinha que eu falei, que a soma do NOx é igual à carga da molécula. Tranquilo? Tranquilo. E agora a gente vai transformar isso numa matemática. Como é que a gente vai fazer? Ó? Qual é o NOx do nitrogênio? O NOx do nitrogênio a gente não sabe. Aqui, ó, vou botar um ponto de interrogação aqui. A gente não sabe, beleza? Então, vou botar aqui o X. O NOx do hidrogênio, a gente sabe. É 4 vezes 1. Que é 4. Que é 4. E a gente sabe também o resultado, né? Que aqui é mais 1. Beleza? Uhum. Agora, a gente só tem um valor sozinho, o X, né? O que está aqui passa para lá diminuindo, então vai ficar X é igual a mais 1 menos 4. X é igual a menos 3. Beleza? Então, o NOx do nitrogênio é menos 3. Entendeu? Uhum. A gente vai fazendo um outro, que é um exemplo, para você. Vai ser o mesmo mecanismo. Usar as regrinhas para descobrir o que a gente sabe e depois resolver essa equação aqui, beleza? Aí eu vou fazer no próximo e os outros você vai tentar fazer sozinho. Pode ser assim? Vou tentar. Tentar, beleza. Então vamos lá. O próximo é o CH4. Não, CH4 é parecido. Eu vou fazer o MnCl2, beleza? Vou fazer lá de baixo, quinto. MnCl2. Qual é a regra que a gente vai usar aqui? O cloro, ele está lá na coluna 7. O cloro, ele está Lembra, lá a gente embaixo. tem uma regra para eles. Se o cloro é mais eletronegativo que o outro elemento, o cloro ele está aqui, ó. Tá vendo? No meu mouse? No 17, né? Peraí, não, 17 não, deixa eu achar ele aqui.
Isso aí. No 17. É no 17. Peraí. Que até eu fiz cagada aqui. Isso, tá no 17. Isso, tá no 17. Tá. Tá no 17. E a gente tem uma regra para essa coluna aqui, 17 ou 7A, que é qual? Elas recebem. Os elementos da tabela da família 7A, quando estes são os elementos mais eletronegativos, o NOx é -1. Então vamos checar, então, só se eles recebem, então receber elétron fica negativo, você estava certo. Então vamos só checar se o cloro ele é mais eletronegativo do que o manganês. Ó, o cloro ele está aqui, o manganês ele está aqui. A eletronegatividade, meu Deus, a eletronegatividade ela cresce. Peraí. A eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, os elementos que estão aqui eles são mais eletronegativos do que esses elementos que estão aqui. Beleza? Uhum. Então a gente consegue dizer, ó, o cloro ele está para a direita, mais para a direita e mais para cima. Então, com certeza, ele é mais eletronegativo que o manganês. O manganês, isso mesmo, o manganês. Beleza? Então a gente já sabe o NOx do cloro. A gente sabe que o NOx do cloro. Vou botar aqui. O NOx do cloro é -1. Opa. Sério. Isso. E a gente sabe aquela outra regrinha, né? Vou botar aqui mais resumido, mas que a soma do NOx, soma do N, é igual à carga. Como aqui a carga é zero, né? Não tem nenhum númerozinho aqui em cima, beleza? Então quer dizer que a soma do NOx, vou botar um S aqui, eita. A soma do NOx é igual a zero, beleza? E aí aquilo, né? Vamos transformar em matemática de novo. Bom, eu não sei o NOx do manganês. Essa eu vou um pouco mais rápida, tá, Edelindo? Mas eu volto se você precisar. Não, pode ir, eu vou te acompanhando. O NOx do manganês eu não sei. A gente não vai falou. Ser o X. Vai ser o X, O NOx do cloro eu sei, é -1, né? Mas eu tá multiplicado por 2. Lembra? Então é -1 vezes 2. 2. E a soma do NOx é igual a carga. Como a carga aqui é zero, aqui fica zero. Beleza? A gente multiplica aqui, ó, -1 com 2 fica -2, então x menos 2 é igual a zero. O que está negativo aqui passa para lá positivo. X é igual a mais 2. E esse é o NOx do manganês. Entendeu? Entendi. Tá, agora eu vou te dar aí, você escolhe. Eu tinha botado, eu nem tinha visto, eu botei 5. Você tem mais 3 para poder fazer. Escolhe 2 para você tentar fazer. Vou te dar um tempinho aí. Daqui a uns 5 minutos eu volto para a gente fazer. Eu vou fazer junto com você, beleza? Beleza. Deixa eu aproveitar para ir no banheiro. Só me fala se você está vendo, porque eu vou botar para apresentar. Não estava dando errado antes. Não, eu estava vendo sim. Agora, tá vendo agora? Agora tá a tela branca. Só com a sua setinha do mouse. É isso que eu tô falando. Vou deixar assim, então. Você consegue agora ver tá. agora? Agora tá. Beleza. Tá, beleza. Eu vou mutar aqui, mas qualquer coisa é só chamar, tá? Eu tenho que ver a tabela periódica que eu não tenho. Tá escutando agora? Não, deixa eu te falar, eu tenho que consultar a tabela periódica no caso. E como é que eu faço se eu não tenho ela? Então, é isso que eu ia falar. Eu vou botar aqui nas questões, você anota as questões e me fala, que aí eu mudo para a tabela, beleza? Tá. Então deixa eu copiar as questões rapidinho. Não, vai, depois.
Edenildo, eu troquei aqui a tela, nem percebi. Você conseguiu copiar? Desculpa. Edenildo, o microfone tá desligado, tô te ouvindo não. Ah, desculpa. Não, Copiei sim, é porque o último, como você acharam aquele exercício do MN série, eu achei que era ele, que o que tá faltando aqui, era 5 exercícios. Aí eu copiei. Só não fiz, porque você não botou a tabela periódica, como é que eu vou fazer se eu não sei os números? Eu tava viajando aqui. Agora. Não, até parece também que se tivesse colocado eu ia ter essa capacidade, né? Não, tentei. Vai conseguir. Vamos lá, o que interessa. Nossa, meu quadro tá parecendo. Deixa eu enxergar. Só queria não ter. Pode falar. Esse C puro aí eu não estou conseguindo ler. Carbono? Esse C aqui,
que eu tô com o É o, mouse é o agora. número 2, CH4, no caso. Eu vou tentar fazer esse. É esse aí, é o carbono, né? Isso. Tá, beleza. Então tá. Vou tentar fazer. Você vai fazer comigo ou eu vou fazer sozinha? Não, tenta fazer sozinho. Se você não conseguir, eu vou fazer de novo, de qualquer jeito, entendeu? Mas eu só queria que você Tá, tentasse. eu vou tentar. Vamos para aqui, carbono para cá, e hidrogênio para cá. Caramba, não sei, isso aqui não. Caramba. Quanto menor. Peraí. Quanto mais. Quanto menor, eu tenho mais. Negativo. Vamos lá. Danos. CH4. Já foi. Não. Você. Desculpa.
E aí, conseguiu, Danilo? Você tá falando, não tô te escutando, não, Danilo. Só pra. Não sei se tá. Ah, desculpa, toda hora eu esqueço. Eu fiz aquela armaçãozinha que você fez, aquela arrumação dos quatro elementos, dos quatro hidrogênio com o carbono, apontando a setinha, mas na hora de desenvolver a equação aqui tá difícil. Cara, Tá, eu tô vamos muito lá. ruim nas matérias. Tem mais uma pessoa na sala, né? Eu acho que é o Lucas. É o Lucas. Não, eu tinha entrado alguém. Ah, eu nem vi. Então entrou e saiu já. Era uma menina. Entrada Era e nome de saída. mulher. Entrada e saída. Ah, tá. Entrou alguém com nome de mulher. Entrou e saiu, mas então não vi. Então, e Denilda, vamos lá. Peraí. Eu acho que eu não. Eu tentei pegar o mais fácil, mas mesmo assim eu tenho uma dificuldade que só Jesus. Não, é porque eu acho que eu também não deixei muito claro o que era pra gente fazer. Aquele desenho lá era só pra gente saber a polaridade. Esse exercício era pra gente descobrir qual era o NOx do carbono. Vou até botar aqui, ó. O NOx do carbono. Beleza? Uhum. Agora vamos voltar lá O hidrogênio, no caso, é -1. Quê? Esse do caso do H aqui é -1. Não, é mais um. Deixa eu voltar aqui É na mais regra. um. Porque, ó, peraí. Se o hidrogênio, Ele ó, está naquela coluna lá. se o Tá, eu hidrogênio, tenho que me ligar nisso. se o hidrogênio ele tá ligado com alguém dessa coluna aqui, é -1. Se não for ninguém dessa coluna, é mais um. Beleza? Tá. Beleza, isso. Então, deixa eu voltar para cá. Então, ó, o NOx, a gente já viu, ó, o NOx do hidrogênio é. No caso, mais um. Isso, mais um. Aí, no caso, vezes 4 seria mais 4. Isso. E o NOx do carbono a gente não sabe. O do carbono é que dancei. A gente não sabe, a gente quer descobrir. E lembrando, né, a soma do NOx do hidrogênio. A soma do NOx do hidrogênio mais do carbono é igual à carga. É igual à carga do elemento. Mas a carga aqui é zero, né? Não tem nenhuma carga aqui em cima, tá vendo? Uhum. Então é isso. Zero. Agora a gente vai montar a equaçãozinha, ó. O X é o NOx do carbono que a gente não sabe, mais 4 vezes mais 1, que é os 4 hidrogênios. Isso aqui é igual a zero, beleza? Uhum. E aí a gente passa. Isso aqui vai dar 4, né? Vai dar mais 4, a gente passa para o outro lado e fica -4. E a gente descobriu o NOx do carbono é -4. Aí eu tinha feito, mas não foi assim, mas tudo bem. Eu fui, acho que no chute mesmo, porque esse negócio. Eu estava me confundindo com isso. Eu sou muito difícil para armar essas coisas. Matemática. Essas contas aqui. Não, a gente vai treinando conforme vai passando, vai se acostumando. Vamos fazer o próximo. Aqui, ó. Vamos fazer então, ó, esse CaCO3 aqui. Beleza? É um pouquinho mais complicado. CaCO3. Olha, o NOx do cálcio. O NOx do cálcio a gente sabe. Por quê?
Porque o cálcio ele tá aqui na segunda coluna, tá vendo? Uhum. Então a gente tem aquela regrinha lá, ó, da família. Ele é 2. Da família 2A. Então ele é mais 2. Mais 2, Então, beleza, vamos botar aqui, ó, mais 2. O NOx do carbono a gente não sabe. Faltou o X aqui. E o NOx do oxigênio. O oxigênio, que está lá na regrinha também, ele é menos 2. Beleza? Então, oxigênio. Então, agora a gente vai. E lembrando aquela sempre, né? Que a soma do NOx. Soma do NOx é igual a carga. Mas aqui no caso a carga é 0, beleza? Então vou botar aqui carga 0. Porque não tem nenhuma carga aqui em cima, beleza? Aí, agora a gente vai montar a equaçãozinha. Então vamos lá. Ó. O NOx do carbono a gente não sabe, X. O NOx do cálcio é mais 2. O NOx do oxigênio é menos 2, mas eu tenho 3, então é 3 vezes menos 2. Isso é igual a 0. Foi até aí, Denilda? Foi. Peraí, minha cachorra querendo... Vai, sai lá. A gente fez muito parecido. Desculpa. Não, a gente botou o NOx que a gente não sabia e foi completando com os que a gente sabia, tá vendo? Beleza? Então, eu tenho uma dificuldade para montar essas coisas. Ó, vamos lá, deixa eu botar mais aqui que eu esqueci. Então vamos lá. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 2. Beleza? Igual a 0. X mais essa conta 2. aqui. Essa conta aqui, ela dá menos 4. Então fica x menos 4 é igual a 0. Tá negativo aqui, passa para o outro lado positivo. X é igual a mais 4. Então, o NOx do carbono aqui é mais 4. Beleza? Show. A gente acaba usando a mesma regrinha. Coloca aqui as regras que a gente sabe, depois coloca a carga, e aí depois tenta transformar tudo isso numa equação. E aí depois eu tenho que estar olhando a tabela por causa daquelas regras. E eu não no celular não fica... Aparece, entendeu? Mas quando você põe. Sim, então, depois, numa próxima aula, eu vou tentar usar mais para a gente treinar melhor esse lance de olhar a tabela, porque realmente faltou treino. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais um, só tem um, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui para você fazer sozinho, pode ser? Aí você faz, na próxima aula a gente vê se eu consigo fazer, que é até bom para você. Beleza? Quer dizer, eu tenho tempo nessa. Tá bom. E aí, ótimo. Só para você se esforçar, porque eu acho que esse esforço ajuda a gente a aprender. Mas depois eu vou resolver contigo igual eu fiz com as outras aqui, beleza? Eu tenho que aprender a desenvolver, cara. Eu não consigo. Eu entendo, mas depois, na hora de botar no papel, eu fico enrolado. Igual, eu não sei armar essas equações. Então, eu tenho que me atentar a tudo que você fala. Soma de um com a carga. Eu fico assim, entendeu? Não, mas isso aí. Mas as aulas de matemática, eu não sei também. Vou até falar com a Rayane, mas se ela for dar algo parecido com isso, eu já tento colocar coisa da química junto, entendeu? A gente vai ver, tá? Então, como eu sei que a minha aula não é perfeita e tem gente que aprende diferente de várias formas, eu botei aqui 2 videoaulas do assunto que a gente deu hoje. Sim, talvez ele explique melhor uma parte que eu não expliquei. Caso você queira ver, ficar alguma dúvida, é um outro material para você checar, entendeu? Então aqui tem tudo, tem 2 videoaulas e aqui tem um material escrito que eu achei muito bom também. Aí tem além dessa aula que eu dei e do slide que eu vou botar lá no aula de aulas. Beleza? Tá ótimo. E aí eu vou ficar devendo também uma lista de exercício
Devo colocar amanhã, tá bom? Tá bom. Valeu. Obrigadão, Edenilda. Então tá, obrigada a você. Um bom fim de semana, tá? Tá. Geralmente eu coloco o que a gente vai dar na próxima aula, mas eu não coloquei aqui. Mas aí eu fico devendo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau, Edenilda. Tchau. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigado. Tchau para vocês. Tchau. Valeu. Obrigado, Edenilda. Vou parar a gravação aqui. Lucas. Isso. Beleza. Tchau, Lucas. Obrigada. Tchau, Edenilda.